Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos fundamentos da engenharia de software. Isso aí. Vamos pegar o capítulo 1 de um material bem conhecido na área, o Pressman, para tentar entender a essência do software, sabe? E os desafios que vêm com ele. Legal. Então, para começar, ahn, o que define o software, assim, na base? O capítulo fala de um papel duplo, Exato. Ele diz que o software é tipo o produto em si. Ele entrega a capacidade computacional, né? certo? Mas, ao mesmo tempo, ele é o veículo que entrega esse produto. O texto usa uma expressão boa, transformador de informações. Hum, interessante essa dualidade. E é super importante. Pensa bem, o software é o que faz o radar funcionar, o que conecta a gente em rede, o que cria outras ferramentas. Ele é a solução e também possibilita a solução. Um sistema operacional, por exemplo, faz as duas coisas o tempo todo. Entendi. Mas aí o capítulo entra numa parte que, olha, me pareceu meio estranha à primeira vista. A tal da deterioração do software. A curva de falhas da figura 1-2. Isso sempre gera discussão. Pois é. Como assim deterioração? Software não é código, não é lógico? Não enferruja? Não, claro que não enferruja. A sacada está no porquê dessa deterioração. O texto explica bem. Explica aí então. Toda vez que a gente mexe no software, e a gente sempre mexe, né, para corrigir, para adicionar coisa nova, Sim, inevitável. então, cada mudança tem o potencial de introduzir novos erros. É como mexer num vespeiro às vezes. Faz sentido. A curva real que eles mostram na figura tem uns picos de taxa de falha logo depois de cada mudança, antes de a coisa estabilizar, de corrigirem os novos bugs. É, já vem outra mudança na fila, né? Exatamente. E aí a taxa de falhas mínima, aquela que fica depois que você corrige tudo, começa a subir com o tempo. O software vai ficando mais frágil, por isso a frase: o software está deteriorando devido à modificação. Isso conecta direto com o problema do software legada, né? Aqueles sistemas gigantes, antigos. Nossa, nem me fale. Desenvolvidos décadas atrás, remendados, adaptados. O material até cita uma fonte que diz que esses sistemas são uma dor de cabeça enorme para as empresas. E são mesmo. Custam caro para manter e dão um medo danado de tentar evoluir, de mexer para valer. E por que essa dificuldade toda? Olha, geralmente é o que o texto chama de baixa qualidade. Projeto confuso, difícil de entender, de expandir. Código elegível, talvez? Muitas vezes, código obscuro, documentação que não existe ou está totalmente desatualizada, um pesadelo para quem chega novo no time. Mas se é tão ruim, por que não joga fora e faz de novo? Ah, aí que está o pulo do gato. Apesar de tudo isso, esses sistemas rodam funções vitais de negócio. São indispensáveis. A empresa depende deles para operar. Que situação. Então, o que se faz? Às vezes, a decisão mais pragmática, e o texto sugere isso, é não faça nada. Se está funcionando, atendendo o essencial, Deixa quieto. deixa quieto, até que uma mudança realmente grande e inevitável apareça. O risco de quebrar algo vital ao tentar melhorar pode ser maior que o benefício. É uma análise de risco constante. Entendi. É complexo mesmo. Bom, diante desse cenário todo de mudança constante, deterioração, legado, como que a engenharia de software tenta organizar isso? A figura 1.3 fala de camadas. Sim, e a base de tudo ali é o processo. O texto diz que o processo é a liga que mantém as camadas de tecnologia coesas. Achei ótima essa analogia. Uma liga. Pensa assim, o processo é o que dá estrutura, a metodologia. Ele define como a gente vai aplicar as técnicas, quais documentos e códigos, os artefatos a gente vai produzir, como garantir a qualidade e, muito importante, como gerenciar essas mudanças todas sem virar um caos. É a fundação, então. Exatamente. Sem um processo minimamente definido, a tendência é cada um fazer de um jeito, e aí a chance de dar problema aumenta muito. E dentro das práticas, o capítulo também dá um destaque para a reutilização, né? Diz que a reutilização economiza tempo e esforço. Parece o óbvio. Parece óbvio, mas na prática, ô coisinha difícil de fazer bem, viu? Por quê? Porque exige planejamento. Não adianta só usar orientação a objetos, por exemplo, e achar que a mágica acontece. Tem que pensar na reutilização desde o começo, projetar os componentes já com essa ideia na cabeça. Ah, tem que ser intencional. Totalmente. Senão, o esforço para adaptar algo que não foi feito para ser reutilizado acaba sendo maior do que fazer do zero.
Mas quando funciona, aí sim, reduz custo, acelera o desenvolvimento, vale a pena o esforço inicial. Legal. E para a gente ir fechando essa primeira olhada no capítulo, tem uma citação do Tom DeMarco que o material traz que me fez pensar bastante. Qual delas? Aquela que ele inverte a pergunta. Em vez de perguntar por que software custa tão caro, Ah, sim, ele pergunta o que fizemos para que o software atual custe tão pouco. é genial. É, né? Dá uma perspectiva diferente. Totalmente faz a gente parar para pensar no valor absurdo que a indústria de software entrega, apesar de toda essa complexidade, dessa natureza deteriorável que a gente falou, da pressão por mudança, é um reconhecimento, né, do nível de engenhosidade que existe por trás. Verdade. Bom, então, para a gente resumir o que a gente viu aqui nesse capítulo 1, o software tem essa natureza dupla, meio produto, meio veículo. Isso. Ele tende a se deteriorar com as modificações, o que não é um problema físico, mas sim de introdução de novos erros. O que leva ao desafio enorme do software legado. Caro, arriscado, mas muitas vezes essencial para o negócio. E a resposta da engenharia para lidar com isso tudo começa com um bom processo, bem definido. É a base. E princípios como pensar em reutilização desde o início podem ajudar muito, embora não seja fácil. Perfeito. E pensando um pouco mais à frente, entender essas características básicas do software, que ele muda o tempo todo, que ele se desgasta com isso, que o passado, o legado tem um peso, prepara a gente para entender melhor as soluções que vêm depois, né? Como assim? Fica a reflexão. Como essa natureza meio instável do software influencia o jeito que a gente pensa em desenvolvimento ágil hoje? Ou em testes automatizados? Ou em como controlar as versões e as mudanças? Tudo isso, de certa forma, é uma resposta a esses desafios fundamentais que a gente viu aqui. Boa. Deixa uma pulga atrás da orelha para o pessoal pensar.